Doutor André, e considerando a sua atuação profissional, como foi, como tem evoluído, né? Como foi a evolução, como tem evoluído esse instituto, né? E eu falo aqui de forma abrangente, não apenas no âmbito da União, mas também, eventualmente, nos estados, você que é estudiosa do assunto, né? E como tem sido essa percepção dos contribuintes quanto a esse instituto? Ela tem sido mais crítica ou ela é mais positiva? É interessante, né? Na minha visão, eu diria que a percepção ela tem melhorado e até gerado expectativas, né? Eu tive algumas experiências recentes dentro do mundo do futebol. E o futebol sempre atrai paixões, né? Então se falou muito de transação no futebol, e isso trouxe a transação na minha visão, e não sei se o Rogério também concorda, se vocês concordam, trouxe a transação para a vitrine. Mas também criou-se, de certo modo, uma crença de que talvez a transação fosse uma pílula milagrosa que faria as dívidas sumirem, e não é bem assim, né? Então, o Rogério já falou aqui um pouco de rating, a gente já falou um pouco também da diferença entre a transação e o refis. Então, é muito importante que se tenha uma clara compreensão do que é a transação, de quais são as condições, qual a sua extensão. Então, eu acho assim, inicialmente, e inclusive até os dias de hoje, ainda há um certo desconhecimento do Instituto, como esse ponto que a Tarsila bem colocou de comparação de transação a refis, essa falta de consideração de uma avaliação personalizada. Então, até hoje, eu acho que há uma confusão que persiste, mas, uma vez bem compreendido, é um instituto muito salutar para as finanças públicas como um todo, né? E nós, por via indireta, como coletividade. E eu acho também, eu falei aqui que inicialmente eu vi o desconhecimento e também a desconfiança, e que essa combinação geraria uma insegurança. Que desconfiança que eu enxergo? A gente já falou de alguns dogmas do passado, mas uma desconfiança que, por exemplo, vem do lado do contribuinte, pela minha experiência prática, como vocês acabaram de colocar, é o sigilo. O contribuinte ele fica muito preocupado porque numa negociação individual, numa transação individual, que é aquela própria para contribuintes com débitos superiores a 15 milhões, o contribuinte tem que abrir lá uma série de detalhes, uma série de dados, uma série de planos de negócios, dos seus negócios para a Procuradoria. E daí a preocupação natural que vem dos contribuintes é o que a Procuradoria vai ou pode fazer com esses dados. A gente está na era de Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoal? E o fisco não, a Fazenda ela não pode se escapar disso. Então, embora na 13988 haja ali no artigo 1º, parágrafo 3º, uma referência de proteção de sigilo, até por uma questão de transparência e disponibilização dos acordos, essa proteção do sigilo, ela diz respeito a terceiros, a divulgação de informações sigilosas a terceiros. Mas não há na lei, não há na legislação de transação nenhuma ressalva quanto ao tratamento da informação que a Procuradoria recebe num ambiente de negociação. E essa lacuna que cria uma insegurança, que pode e já desencorajou, especialmente no passado, muitos contribuintes a fazerem uso da transação. Então, eu acho que aqui a gente tem um espaço de crescimento. A exemplo de outros países, né? Eu escrevi um artigo sobre isso no Jota, isso lá no Jota não, desculpa, esse foi no blog do Fausto Macedo do Estadão, lá em setembro de 20, e eu falava justamente sobre a preocupação dos contribuintes com o sigilo de informações divulgadas ao fisco numa transação, e lá eu trouxe diversos modelos, né, da legislação americana, trouxe da italiana, trouxe também da alemã. E qual que é a minha conclusão? A minha conclusão, via de regra, é que seria recomendável e seria importante que no início de um acordo de transação, na discussão de um acordo, existisse a assinatura de um termo de confidencialidade. Né? Então, na Alemanha, por exemplo, a gente tem uma espécie de Chinese Wall entre as equipes. Aquela equipe de transação dentro do fisco, ela tem um Chinese Wall com toda e qualquer outra equipe dentro do fisco alemão.
Então, se a gente tivesse um termo de confidencialidade, como a gente enxerga nesse direito emprestado, que garanta que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para instruir aquela negociação, e teria alguma penalidade se o fisco usasse para outra finalidade, acho que isso daria um conforto maior. Outra ideia é a criação de um órgão pela Receita Federal e também pela PGFN, que tivesse uma auditoria interna de como a instituição usa essas informações, qual o bom uso dessas informações. Isso eu acho que fortaleceria a transparência, de um lado, com toda a ressalva de sigilo que já existe, e também o espírito de cooperação. E esses bancos de dados talvez não estarem disponíveis também a toda a estrutura do fisco. Eu acho que esses são cuidados importantes. Mas eu acho que vocês tocaram numa outra questão, né? O tempo, então, esses 50 anos, fizeram com que a gente amadurecesse o Instituto Federal. Mas a gente não pode perder de vista que a gente já tinha aí um estudo publicado, quando a gente criou o grupo da GV, em 2017, a primeira coisa que a gente fez foi olhar como que no Brasil era tratado o Instituto da Transação. A gente sentia falta no âmbito federal, concluiu e reportou isso no Jota, esse sim foi no Jota, um artigo publicado em abril de 2018, dizendo que a realidade era, não existe transação federal, estamos perdendo timing para isso. Porém, surpreendentemente, nós tínhamos lei de transação em 62% dos municípios e em 22% dos estados. Tá certo? Vocês vão me dizer, mas Andréia, era basicamente uma réplica do artigo 171 do CTN. Olha, eram situações muito peculiares de aplicação de penalidades, ou quando a Fazenda sabia que a sua chance de sucesso era muito improvável. É verdade, mas isso foi talvez um amadurecimento necessário, e agora, na contramão, a postura da Procuradoria está alavancando toda essa legislação estadual e municipal. Vejam, São Paulo não tinha transação até vir o modelo federal. E o modelo federal transformou toda essa legislação. Então, eu acho que a gente tem sim uma boa receptividade para o Instituto, cada vez mais a gente o conhece melhor e cada vez conhecendo melhor a gente pode trazer críticas construtivas para ele, não é verdade? Olá, gente, espero que tenham curtido o nosso IDP Cash. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado.